chorar, e foi por você. Vamos dar início assim à nossa celebração nesta noite. Pai, nós te bendizemos, Senhor. Adoramos o teu nome, engrandecemos o Senhor. Nos reunimos aqui para celebrar o nome de Jesus e queremos te agradecer pelo privilégio de termos sido incluídos na tua família e termos o privilégio de, como irmãos, como irmãs, em Cristo Jesus, como família de Deus, podermos celebrar o nome do Senhor Jesus. A Ele honra, louvor, glória, e o que sair das nossas bocas, dos nossos lábios, o que entrar no nosso coração, a Tua palavra, todo pensar, todo sentir nesta noite, seja para a honra e glória do Senhor. E enquanto estamos aqui, Senhor, trabalhe com o Teu Espírito Santo nas nossas vidas, trazendo cura, trazendo libertação, mostrando a Tua vontade para nós, Senhor, e que haja em nós uma pronta obediência, uma rápida submissão ao Senhor nesta noite, naquilo que ouvirmos da Tua parte. Nós entregamos a Ti esta noite aqueles que porventura vão nos ouvir na internet, hoje ou depois. Senhor, nós pedimos que haja o mover do Teu Espírito em nosso meio. É o que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você está feliz por estar aqui nessa noite? Quero convidar você a olhar para a pessoa que está do seu lado aí, dar um sorriso maravilhoso para ela, convidá-la para louvar a Deus nessa noite, declarando: Senhor, reina em nós, ó Pai, reina sobre a nossa vida, sobre o nosso pensar, sobre o nosso falar. Nós queremos te louvar nessa noite. Reina, Senhor, reina em nós, ó Pai. Louva o Senhor com palmas. Deus seu maior a Ele nesta noite. Declare que Ele é o Senhor das nossas vidas, Deus da nossa salvação. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só
Meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina, Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai, sobre o meu pensar, sobre o meu pensar. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina, Pai, sobre as nossas vidas, ó Deus, sobre o meu pensar, sobre o meu pensar. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Declara, igreja, vem reinar. Reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Ele é o Senhor das nossas vidas, o que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Que esse possa ser o desejo do nosso coração, não só nessa noite, mas nas nossas vidas. Que Ele reine. Faz todo sentido a gente pensar o significado da cruz em nossas vidas. Que quando esse Deus reina é porque a gente entendeu o sentido daquela cruz. E a gente olha para a cruz, a gente foca na cruz e percebe a importância, o amor sobre as nossas vidas. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, na sua obra vou cantar. Meu Salvador, Ele mostrou, na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Foi pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Que amor é esse? Nem eu, nem você merecia, mas Ele nos trouxe a vida. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou.
Celebre, meu irmão, Ele trouxe a vida. Trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, obrigado, meu Deus, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Foi pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. Ele redimiu, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Foi pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, obrigado, Deus, me aproximo, quebrantado por seu amor. Foi pela cruz, meu irmão, por mim, por você. Ele mostrou um amor incondicional. Como é bom saber que Ele é a nossa luz, é a nossa salvação. E a nossa vida não faz sentido se não for por Ele, se não for para Ele. E o nosso anseio tem que ser: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Declare, Ele é a nossa luz, a nossa salvação. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vives estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia a Ti. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Tu és, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Ao teu lado estou, se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Declare que Ele é santo. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti.
nos buscar, pra sempre reinarás. Só em ti, ó Deus, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, aleluia. Vem, Senhor, vem, ó Deus, vem, Jesus, vem, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é o nosso anseio, ó Pai. Oh, vem, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Jesus, vem, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor. Vem, Senhor, vem. Vem, Jesus, vem, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor. Só em ti, ó Deus, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Maranata, ora vem, Senhor. Ora vem, ora vem. Aleluia. Viver uma vida com Cristo é uma vida de constante busca. Querer mais e mais desse Deus precisa fazer parte das nossas vidas. E declarar nessa noite que nós estamos aqui tão sedentos dele, nos faz entender isso. Que mais do que tudo nós precisamos desse Deus. Mais do que tudo, nós precisamos dele. E você pode declarar isso nessa noite. Dar toda a honra e toda a glória a esse Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, É o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração. É o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Declare nessa noite: Senhor, faça em mim o teu querer. Eu quero te buscar,
Eu quero encontrar mais em Ti, Senhor. Nós estamos aqui nesta noite, ó Deus, sedentos de Ti, ó Pai. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Eu desejo sentir Teu poder. O Teu poder, ó Deus. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Abra sua boca, igreja, e exalte o nome do Senhor nesta noite. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Nós te damos te louvamos, Senhor. Aleluia. Você pode se sentar. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida da igreja, amém? Você está feliz de poder louvar, adorar e honrar o nome do nosso Deus? Você pode dar um glória a Deus bem forte, então? Que bom, nós temos a liberdade de louvar e adorar o nome do nosso Deus. Hoje é o terceiro domingo do mês, onde nós damos uma atenção especial para os nossos missionários, para a área missionária da nossa igreja. E você sabe que pelo mundo afora tem muitas pessoas que não têm essa liberdade de louvar a Deus, de se reunir como igreja. E nós somos gratos a Deus porque nós temos essa liberdade, que nós possamos orar por esses irmãos que não têm. Noite de hoje nós conheceremos uma família que é missionária e que serve também a nossa igreja, lá no Vale do Sol, e que está enviada lá para a Espanha, na Europa, que é o Eduardo e a Carol. E eles vão dar um recadinho para a gente aí em um vídeo, então preste atenção em alguns dos desafios que esses missionários têm enfrentado lá na Espanha. Olá, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bom? A gente está aqui um pouco para falar da missão na Galícia, na Espanha. A gente está aqui já tem mais de 1 ano e meio como missionário e a gente tem visto a dura realidade que é o evangelho nesse lugar. Para vocês terem uma ideia, a Espanha tem menos de 1% na população, menos de 1% é protestante. Então, assim, é um número muito grande. Dentre 8 mil cidades na Espanha, que existe na Espanha com menos de 5 mil habitantes, 7 mil cidades não têm uma igreja protestante.
Dentre mais dos nossos trabalhos estão também o evangelismo, que a gente faz toda segunda-feira com as prostitutas no bairro, na cidade vizinha de Vigo, que trabalham no Porto. São as mulheres que estão na rua ali. A gente tem um trabalho chamado Café Esperança com eles, né? Há muito tráfico de pessoas aqui, é uma realidade constante. Tudo que a gente ouve falar no Brasil aqui, a gente vê acontecer na prática, nessa questão de tráfico humano. E a gente tem trabalhado sério com isso, tem se dedicado a isso também. E o evangelismo através do esporte, que é através do jiu-jitsu, que essa já é mais a minha área, onde eu estou dando aula na cidade de Vigo, trabalhando com as crianças e com os jovens, através do esporte, falando de Jesus para eles. E essa aqui gritando é a Manuela. Ela está com 6 meses, é a nossa mais nova. E a gente tem a Johanna, que vai fazer 4 anos agora, no mês que vem. E a Carol, claro, minha esposa, que me suporta. E a gente está junto nessa. Tem a ETED também, que a gente faz uma vez por ano aqui, que é a Escola de Treinamento e Discipulado para Novos Missionários da Jocum. A Jocum é a plataforma nossa aqui, além da Igreja Presbiteriana, claro. A Jocum é a nossa plataforma. A gente trabalha com essa equipe, junto como equipe. E também não posso deixar de citar o nosso trabalho no Caminho de Santiago, que é através, não sei quantos já ouviram falar, mas o Caminho de Santiago é uma rota de peregrinação católica, onde muitas pessoas fazem o caminho em busca de respostas. E a gente está ali para dar essas respostas, né? Graças a Deus a gente tem conseguido um ponto ali de recebida de peregrinos e a gente sempre está ministrando a palavra para eles ali. Do mais é isso, igreja. A gente vai mandando outros vídeos, atualizando, falando de outros trabalhos, porque senão eu vou ficar muito tempo falando aqui, vai ficar grande. Então a gente vai estar mantendo contato e mandando outros vídeos. Um beijo para vocês, Deus abençoe. Até mais. Quem aqui da nossa igreja conhecia o Eduardo e a sua família? Levanta a mão assim. Pouquíssimas pessoas. O Eduardo e a Carol, sua esposa, eles são membros da nossa igreja lá na IPI do Vale do Sol. Estão há um tempo já atuando na Espanha ali, desenvolvendo um trabalho missionário, como ele disse, com garotas de programa, através do esporte também. Eu tive a felicidade de participar desse processo de preparo, de envio do Eduardo para o campo missionário. Ele passou alguns anos em Maringá, fazendo treinamentos e se preparando para ser enviado como missionário. Quando se fala de cristianismo na Europa, é uma porcentagem muito pequena. As igrejas têm morrido, as igrejas têm fechado, os templos têm fechado, se transformado em boates e muitas coisas. Então, o desafio do Eduardo e da sua família lá é muito grande. Eu tive a oportunidade de estar algumas vezes lá em trabalhos evangelísticos. E quando você fala de Jesus, quando você fala de igreja, as pessoas fecham o coração. Você usa estratégias para chegar, para ganhar a atenção dessas pessoas, mas quando elas percebem que tem algo a ver com religião, elas fecham o coração. Então vamos orar pela vida dessa família, por esse desafio tão grande que tem sido levar o amor de Jesus para aquelas pessoas na Espanha. Nesse momento nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. A família do Eduardo, como tantas outras de missionários espalhados aí pelo mundo, é sustentado pela nossa igreja. Então nós fazemos parte do sustento da família do Eduardo e de outras famílias. Se você olhar aí na sua frente, no seu banco, tem um envelope de dízimo e um envelope de oferta. E dentro deste envelope de oferta ali tem algumas opções para você assinalar, para você poder destinar a sua oferta para onde você quiser. E nós vamos fazer isso com o espírito que o apóstolo Paulo nos ensinou lá no livro de Corinto, quando ele diz: cada um contribua conforme determinou em seu coração, não com pesar ou constrangimento, pois Deus ama aquele que dá com alegria. Então vamos, com alegria no coração, ofertar, sabendo que nós estamos fazendo parte do sustento de missionários, da obra de Deus, e através da nossa colaboração, o evangelho está sendo levado às nações. Vamos ofertar e dizimar com alegria. De
Jesus se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de afronta e de dor. Mas eu amo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu sempre amarei esta cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sempre amarei esta cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Lá na cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Ela agora provém para mim tudo bem, tenho nela real salvação. E eu sempre amarei esta cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. E com Jesus a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para que me buscar, sua glória irei receber. Sim, eu sempre amarei esta cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém. Vou convidar o diácono Ivo que vem aqui. Dando prosseguimento ao nosso talento missionário também, hoje é o terceiro domingo, nós entregamos os envelopes de uma forma simbólica para as células, com a quantia de R$20 dentro, que é o intuito da célula multiplicar esse talento, que também será revertido à área de missões, aos missionários que nós sustentamos e também às diversas ações que a nossa igreja apoia. Então, se eu chamar o nome dos líderes da sua célula, caso o líder não esteja, você que é membro da célula pode vir até aqui à frente também e pegar o envelope e levar para a sua célula, que retorna nessa semana ou na outra. E aí vocês podem ter esse momento de comunhão juntos e também usar isto para arrecadar recursos para que pessoas sejam abençoadas. Então, a célula do Danilo e da Luana, se eles estiverem aí, ou algum representante, célula do Danilo e da Luana. Célula do Caio.
célula do Obama, célula do Adiel e da Cileuza, célula do Luiz e da Rita, célula da Lucimara e a célula do Jairo e da Águida. Vamos então orar por esses irmãos aqui que receberam talento e agradecer a Deus pelos dízimos e pelas ofertas também. Tem mais uma célula aqui, ó, a célula do Adiel. Fica aqui, meu amigo Paraíba, fica aqui do meu ladinho para nós. Olha para frente lá para o povo ver como você é bonito. Não, eles são bonitos, eu não sei. Eles são bonitos também. Todos nós somos bonitos porque somos filhos de Deus. Amém? Amém. Amém, igreja? Somos lindos. Glória a Deus, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, te bendizemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos por cada irmão aqui, por cada célula representada, que o Senhor dê estratégias, Pai, para que essas células multipliquem esse talento, para que o seu reino, para que o seu nome seja glorificado, Deus. Nós te louvamos também por esses dízimos e ofertas que são entregues a Ti, Pai, que eles sejam administrados com amor e com sabedoria, Pai. Abençoa todos aqueles que doaram e abençoa também aqueles que não puderam contribuir hoje, Pai. Que o Senhor esteja abrindo as portas, Pai, consertando a vida financeira daqueles que precisam ser consertados, Pai, para que nós possamos também, com as nossas finanças, honrar o Teu nome, com todo o nosso ser, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmãos. Boa noite, irmãos. Queremos conhecer as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Quem está aqui nessa noite, aí na galeria, aqui embaixo, que está nos visitando pela primeira vez, você pode ficar em pé? Que a gente quer dar, além de um abraço em você, queremos dar um presente para você. Ali já, os irmãos que estão perto podem dar aquele abraço, aquele cumprimento. Ah, na galeria alguém? Não, somente uma pessoa aqui. Seja bem-vindo aqui entre nós em nome de Jesus. Muito bem. Chamar as crianças também para que elas possam ir com o missionário Mateus. Hoje é no salão social, né, Mateus? Então, as crianças, papai e mamãe, pode liberar aí o seu filho, a sua filha até 10 anos. Eles estarão no salão social. Então, logo após o término do culto, você pode subir as escadas que tem aqui, logo aqui depois dessa porta, e buscar no salão social. Eles estão em período de férias, também, assim como nós na escola bíblica dominical, mas eles estão tendo também o momento de culto deles. Então, estão todos reunidos lá no salão social. Lembrando sempre que os filhos que têm entre 3 e 4 anos, é importante aí o apoio também dos papais nesse momento, né? Ou do vovô, da vovó, se estiver por aí, nesse momento para ajudar. Ou do irmão mais velho. Então, até 10 anos. Muito bem. Agora vamos passar para alguns avisos importantes. Nós já estamos perto de iniciar a nossa escola bíblica de férias. Cabeça de pastor de criança, né? Nossa escola bíblica dominical. Então, tem alguns avisos importantes. O primeiro deles já está projetado aí para você ver. Que as inscrições iniciam amanhã, dia 22, a partir do meio-dia. Então, é muito importante que você amanhã fique atento. Tirando a sala dos senhores e das senhoras, é importante que você faça a inscrição pelo site, para que a gente possa saber quantos alunos vão ter, antecipar a questão da logística da sala, que sala que vai ficar, que sala que não vai ficar. Tem cursos que a gente acha que não vai dar muitos alunos, de repente ele tem 20. E aí a gente já tem que tirar de uma sala pequena e colocar numa sala maior. Por isso que a gente antecipa uma semana o início das inscrições, ok? Porque dia 4 de agosto começa a nossa escola dominical. Então, dia 4 já é o início, a primeira aula. Então, é importante que você antecipe, porque amanhã, ao meio-dia, nesse site ipicprudente.org.br/MEC, que é Ministério de Educação Cristã aqui da igreja,
que você faça a sua inscrição. Você deve ter visto aí um folder, né, um A4 dividido ao meio, igual essa aqui. Talvez, se não tem para todo mundo, mas se tiver alguém pertinho, você pega aí, deve ter em algum banco. Só para você ver, a parte de dentro estão as grades aqui. Vida cristã, Bíblia e teologia, liderança, treinamento. É importante, eu queria, já vou chamar aqui o Renato. Você pode vir aqui já, por favor? O Renato vai falar sobre o Metanoia, que é um curso para a família com filhos que estão fazendo 15 anos. Isto é, de 2003 e 2004. Quem nasceu em 2003, 2004. Alguns cursos novos, que é importante a gente destacar. Oficina de Libras. Como que faz oficina de Libras? Oficina de Libras. Renato, você está bom aqui. Muito bem, irmãos, esse curso é importante, por quê? Para inclusão, inserção e conhecimento nosso como igreja. Então, ele é aberto para toda a igreja que queira conhecer, não vai ser um curso bem prático para ensinar. Uma oficina, uma coisa bem prática, bem didática, para ajudar eu e você a nos comunicarmos com os surdos através da Libras, da linguagem de sinais. Outro curso que a gente está trazendo é o IES, Guia de Carreira, que é para adolescente. Esse curso é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta para ajudar o adolescente entre 15 a 17 anos, que está dentro do Ministério Upgrade, para entender um pouquinho sobre vocação e etc. Então, esse é um curso importante. A sala do Upgrade de Bíblia, por isso que está dentro do trilho de Bíblia, ela é de 11 a 17 anos. Caso alguém não faça o IES, ou não queira fazer agora, ou não possa fazer agora, você tem uma sala, você deve vir. E um outro curso novo, que é o Mulher que Prospera. Hoje, as estatísticas mostram isso, que a cada 5 empreendimentos novos, 4 são mulheres que estão empreendendo. Mas como que essa mulher está empreendendo? De que maneira que ela está empreendendo? Só vai empreender, ela só vai crescer profissionalmente, ela quanto mulher, quanto esposa, como mãe. Então, esse curso é muito importante, a Mulher que Prospera, que vai ser baseado em Provérbios 31. Então, é um curso que nós esperamos que possa abençoar muito a vida das nossas irmãs aqui, das nossas esposas, né, das mulheres da igreja. Então, basicamente isso, e o Metanoia, que é com o Renato aqui. Boa noite, irmãos. Graça e paz. O Metanoia, dando continuidade às explicações do pastor Rodrigo aí, ele é um curso, talvez é o primeiro na cadeia aí das idades, né? Destinado para adolescentes exclusivamente de 15 anos. 15 anos, ou seja, adolescentes nascidos em 2004 ou 2003. Então, o curso é para os pais dos adolescentes e pro adolescente. O detalhe é que não precisa ser da igreja. Se você tem algum amigo, amiga lá, que o filho adolescente está dando muito trabalho, pode trazer para cá. O Lucas é especialista. Ele tem uma solitária aqui embaixo, no cantinho da sala dele. E ele põe na linha rapidinho. Depois que entrar na linha, ele vem fazer metanoia, Lucas. E o metanoia é um treinamento para uma transição para a fase adulta. Nós temos visto adolescentes de 23, 24 anos aí, que não tem uma hombridade ainda, ou não tem uma feminilidade, né? E não transicionou para essa fase adulta. Então nós temos o curso de 6 meses, onde a igreja, pais e adolescentes caminham juntos nessa transição, tentando responder algumas perguntas. O que eu vou fazer quando eu crescer? Quando que eu vou me tornar homem e quando eu vou me tornar mulher? Né? E os pais, será que eu treino meu filho para ter uma boa profissão e ganhar dinheiro? Ou eu preciso educar os meus filhos para cumprir um destino que Deus tem para a vida deles? Quem sabe é para ajudar o Eduardo lá na Espanha, Rodrigo. Quem sabe é para ser um pastor, um professor. Então, temas como esses, rebeldia, finanças, sexualidade é muito bem tratada com os adolescentes, separadamente, só com as meninas de um lado, só com os meninos do outro lado, e com os pais. Os facilitadores trabalham um material também da UDF, que é alcançando o coração do seu adolescente. Como é um trabalho de mentoria, que a igreja acompanha, a liderança do Metanoia vai caminhar durante esses 6 meses, nós temos uma vaga limitada de 20 pessoas, 20 famílias só, 20 famílias.
Essas 20 famílias nós fazemos um encontro. Tem um encontro que passa o dia inteiro, o pastor Evandro vai ministrar com a gente lá e a Jane. Tem um acampamento de 3 dias que a gente faz num hotel, onde dorme o pai, mãe e adolescente. E tem algumas dinâmicas para os pais trabalharem com os adolescentes trabalharem. E no final do ano tem a formatura, que a gente fala que é a hora que o pai põe a mão na aljava e pega a flecha e lança. Lógico que a gente sabe, salvo as devidas proporções, mas 15 anos, quantos de nós com 15 anos, 16 anos, já não estávamos trabalhando? O Rodrigo com 16 anos já estava dando um duro aqui no escritório da igreja, é danado, né, Rodrigo? E hoje em dia a gente tem visto que está mais diferente e a igreja quer caminhar junto com os pais para auxiliar nisso daí. Então corre lá na segunda-feira, que hora que abre a inscrição? Meio-dia? Meio-dia vai estar abertas as inscrições, faz a sua pré-inscrição, porque depois nós vamos conversar sobre os custos do curso do Metanoia. E depois a gente vai marcar uma reunião e pais, mães e os adolescentes vamos conversar e resolver como que vai ser isso aí, tá bom? Tá feito o convite, não perca a oportunidade, é muito gostoso e muito especial. Importante dizer, irmãos, que o IES, o Guia de Carreira, ele é a partir dos 16 anos, porque esse semestre nós temos o Metanoia, então para que não haja nenhum choque de interesse e também de finalidade. O Metanoia é diferente do IES, ele tem uma outra proposta, então a partir dos 16 anos de idade. Importante que você saiba que aí já tem um calendário também, que é para que você possa se programar, e no final desse folder temos aqui então, como fazer a minha inscrição. Você pode usar isso aqui, entrar no site, buscar todas as informações. Temos vários cursos aqui no trilho de liderança. Uma coisa que é importante, você que é líder de célula, que se você vai enviar alguém para fazer a sala de líder de célula, é importante que você converse bastante com o seu auxiliar e, se possível, também venha apresentá-lo também na sala no primeiro dia, que é importante para que a gente crie aí essa unidade. Nós vamos agora também passar o Central News, e dentro do Central News temos também sobre EBD e outros assuntos que também são igualmente importantes para a nossa igreja. Olá, Central News começando, anote os avisos em papel ou então no seu celular e vamos aos destaques dessa semana. Você que quer assinar ou já assina o jornal Estandarte e a revista Vida e Caminho, estão abertas renovações para as assinaturas deste próximo ano. O jornal Estandarte está no investimento de R$ 70 e a revista Vida e Caminho está no valor de R$ 60. Você pode ter mais informações com a Eliana Fázio e o número está aparecendo aqui embaixo. Amanhã iniciam as inscrições para o segundo semestre dos cursos da Educação Cristã aqui da IPI Central. São mais de 20 cursos para você se inscrever. Acesse o nosso site ipicprudente.org.br/MEC para fazer a sua inscrição a partir de amanhã ao meio-dia. Lá você vai ter a descrição dos cursos, tudo que você pode estar fazendo e os investimentos de alguns dos cursos. Você também pode ter informações nos folhetos que estarão distribuídos nos bancos da igreja. E ainda falando sobre a escola bíblica, temos 2 novos cursos neste semestre, o IES e também o Mulher que Prospera. O IES é um curso destinado para adolescentes e jovens a partir de 16 anos que estão iniciando sua carreira profissional ou estão buscando iniciar sua carreira profissional e assim ser direcionados para o seu futuro.
Mulher que Prospera é um curso que traz transformação para a sua vida, para a sua família e para as suas finanças. Prosperar é, primeiramente, eu reconhecer, eu tenho a possibilidade de mudar algo. É imprescindível o conhecimento. A mulher, ela não pode ficar parada, ela tem que correr atrás. A gente, mulher, a gente acha que a gente é incapaz. E a gente tem um potencial na mão. Eu acredito que o maior desafio hoje das mulheres, quando a gente fala de finanças, de negócios, é saber mesmo qual é o seu lugar. E isso eu acho que é a importância do material da Mulher que Prospera, porque ele nos traz uma visão contemporânea e que quebra paradigmas. Quando você se rende e se entrega, fala, Deus, é tudo que eu tenho, faz o que o Senhor quiser. Aí Deus vai falar, agora eu vou começar a fazer. É uma prosperidade que ela possa desfrutar em todas as áreas. No mundo do trabalho, em casa, com os filhos, sozinha, com ela mesma. Sentir independente do estado civil dela. Eu sou uma mulher virtuosa. A mulher que prospera é feliz. Nessa sexta-feira teremos mais um Virada Radical, com o tema sexualidade. Estaremos recebendo missionários brasileiros que hoje vivem na Índia para ter um tempo especial com os nossos adolescentes conversando sobre este tema. Eles têm trabalhado lá na Índia com crianças, jovens e adolescentes, vítimas de abuso e vítimas de todo trauma sexual. Então você, pai, mãe, mande seu filho, seu sobrinho, seu neto para ter um tempo aqui com a gente falando sobre este assunto na próxima sexta-feira às 19h30. Virada Radical. Upgrade. É tudo sobre Jesus. Dia 27, próximo sábado, vai ter a festa julina da galera do Geração Mais, lá na Chácara da Caixa, a partir das 8 horas da noite. Vai ter comida típica, brincadeira de roda, brincadeiras diversas, enfim, muita coisa boa, a R$15 a entrada. Então chame a galera e venha participar da festa julina. Estarão conosco no próximo domingo, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite, o casal Vivek e Márcia, que receberam durante muitos anos a missionária Maria, com muito amor e carinho lá na casa deles. E também estarão conosco o Bruno e a Juliana, missionários que estão morando na mesma cidade que a Maria e o Fassart. Vejam o vídeo que eles mandaram pra gente, mandando um alô. Hello my brothers and sisters, we are coming on 27th of this month and we are looking forward to have a good time with you. Olá meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos chegando no dia 27 de julho para estarmos com vocês, estamos ansiosos para estarmos lá. We are very thankful for your generosity to receive us. E agradecemos a sua generosidade e por nos receber. See you soon on 27th. Nos vemos em breve, no dia 27 de julho. Tchau, tchau. Oi gente, eu sou a Juliana, esse aqui é o Bruno e a Juju. A gente é missionário na Índia e a gente vai estar aí na igreja no domingo que vem para poder falar com vocês de coisa boa, daquilo que Deus está fazendo lá na Índia. Aguarda a gente aí que a gente já está chegando, né Juju? A gente se vê aí, beijo! No próximo dia 28, encerram-se as inscrições para a votação de presbíteros e presbíteras aqui da IPI Central. Você que sentiu-se chamado para essa decisão, então tem aí no seu banco um folheto com a ficha de inscrição para você preencher e fazer parte desse processo de votação dos presbíteros e presbíteras da IPI Central e oferecer-se a toda a igreja. Você pode rever os nossos avisos lá na nossa página no Facebook, no @IPICPP, e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/IPICprudente, e lá no nosso site, ipicprudente.org.br. Olá, irmãos, nós estamos hoje encerrando uma série de 3 mensagens que começamos domingo retrasado, cujo tema é anúncio profético. Para muitas pessoas, esta palavra profecia significa um descobrimento ou uma revelação de algum fato futuro, alguma coisa curiosa ou que gera interesse numa pessoa, que a faz pensar, o que é que será que vai acontecer comigo? E há muitas pessoas que procuram conhecer estas revelações, mesmo no meio
cristão, no meio das igrejas. Mas anúncio profético é muito mais do que isso. Deus pode sim, através de um dom espiritual, Deus pode, através de uma pessoa, trazer algum tipo de revelação, de conhecimento, de fatos. Mas muito mais do que isso, Deus traz revelação e conhecimento do seu propósito, do propósito dele. E esse é o anúncio profético que o próprio Deus faz através da vida de pessoas na história. Então, quando estamos falando em anúncio profético, estamos dizendo que Deus é Senhor da história. A história não é um amontoado de acasos, de guerras, de povos que são dominados, de povos que são dominadores, de eventos que vão acontecendo na vida de uma nação, reis que se levantam, governos, outros que caem, fome, miséria, desenvolvimento. Não é isto. Mas é que Deus dirige a história de todos estes eventos. Esse é o anúncio profético. E nós vimos, domingo passado, que 1700 anos antes de Jesus nascer, alguém usou a figura do leão, e esta figura que está no centro aí desse desenho. E para falar de Cristo, que viria apenas, como veio apenas 1700 anos depois, alguém disse: eis que vai surgir o leão. E esse leão foi tomado como figura de uma tribo, de um povo, de uma família dos descendentes de Jacó. E ali então, esta figura se torna depois no Novo Testamento a figura para Cristo. E lá em Apocalipse nós vamos ver que Jesus é o leão da tribo de Judá. 1700 anos antes de Cristo. Mas cerca de 1000 anos antes de Cristo, um rei, que na verdade quando escreveu o Salmo 23 ainda não era rei, era pastor, ele escreve um poema que fala do pastor. 1000 anos antes de Cristo. E depois o próprio Jesus vai se identificar: eu sou o bom pastor. Esse é o anúncio profético, baseado na pessoa de Cristo. E hoje nós vamos ver uma outra profecia que foi dada 700 anos antes de Cristo. Então 1700, 1000 anos, 700 anos em números redondos, uma outra profecia para falar desta terceira imagem da direita, o servo sofredor. Esse é o anúncio profético feito por Isaías. 700 anos antes de Cristo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você lê o livro de Isaías? Comumente, é um livro lido na sua vida de leitura da Bíblia? O que eu tenho percebido é que na maioria dos crentes, este não é um livro muito lido. Isaías é um dos livros talvez menos lido da Bíblia, mas eu quero te estimular a ler Isaías. Isaías é chamado a pequena Bíblia. Isaías tem 66 capítulos. Quantos livros tem a Bíblia? 66 livros. Os primeiros 39 livros, ou capítulos de Isaías, são identificados ou podem ser comparados com o Antigo Testamento, que tem 39 livros. Quando você chega no capítulo 40, é como se estivesse começando o Novo Testamento. E lá fala sobre aquele que clama no deserto. Você lembra de que personagem do Novo Testamento? João Batista. Se você conhece um pouco da história bíblica, você está me acompanhando. Então, no capítulo 40, começa como se fosse o Novo Testamento dentro de Isaías. E a partir do capítulo 40 até o capítulo 66, isto é comparado, para facilitar a didática e o aprendizado, ao Novo Testamento. E chega então no capítulo 66 e 65, os dois últimos, você pode ler que fala da nova Sião.
é como se fosse o Apocalipse, que fala da nova Jerusalém, desta esperança da eternidade futura. Então leia Isaías nessa perspectiva, como se você estivesse lendo uma pequena Bíblia. E você vai ver que os capítulos que vão se passando, eles podem muito bem ser entendidos como a Bíblia toda. Há palavras duras nos primeiros capítulos. É como se Deus estivesse usando o profeta Isaías, como ele usou os outros profetas da Bíblia, para exortar, para repreender a nação de Israel. Deus está corrigindo a nação de Israel, está chamando a atenção da nação de Israel. Até que o momento chega, o capítulo 52 e o capítulo 53. É nesses dois capítulos que nós vamos meditar brevemente nesta noite. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você gosta de ver o que é bonito? Quem gosta de ver o que é belo aqui? Todo mundo, não é? Deus nos fez assim, porque lá no Gênesis, Deus analisa a sua criação e vai dizendo todo dia, e viu Deus que isso era bom. Essa palavra tem a ideia também de belo. Não só bom no sentido de ser útil, mas bom no sentido de ser belo. Nós somos criados para admirar o belo. E quando você olha uma coisa muito feia, decomposta, uma coisa que está degradada, chama a sua atenção também? Você fica olhando, chama a atenção também, não chama? Uma coisa quando ela está estragada, nós também paramos para olhar, mas nós não mantemos o nosso olhar para estas coisas, porque elas não chamam a nossa atenção permanentemente. Nós gostamos de olhar permanentemente para aquilo que é bonito, não é verdade? Uma das indústrias, das áreas profissionais que mais gira dinheiro no mundo é design. Porque as empresas gastam bilhões para produzir coisas bonitas que vão atrair os nossos olhos. São os sapatos, as bolsas, as roupas, os relógios, os celulares, os sofás, as televisões, tudo, as construções que atraem os nossos olhos. E a gente fica com o desejo de ter aquilo, porque Deus nos fez para olhar o que é belo. Sabe o que nós vamos ver hoje? Que quando Deus quis chamar a atenção do povo de Israel para Jesus, que viria apenas 700 anos depois, Ele anunciou através da beleza. Então nós vamos ver hoje uma poesia que tem 3 assuntos. Primeiro, o belo, o forte, o poderoso, o atraente. O segundo assunto é o feio, o sofrimento, a dor, a destruição, a degradação. E depois o terceiro assunto que volta no primeiro, o belo, o bonito, o forte, o poderoso. Você está comigo então? Vamos conhecer um pouquinho essa história do servo. Vamos olhar então o capítulo 52, por favor, vamos ler versículo após versículo, e aí nós vamos meditando na palavra de Deus. Nós vamos ler do capítulo 13, do versículo 13, do capítulo 52. Esta é uma poesia, é uma poesia bem típica hebraica. E essa poesia que chama quiasmo, ela tem esta frequência, essa modulação, essa maneira de fazer o poema. O primeiro assunto, o segundo assunto, depois volta para o primeiro assunto e termina a poesia. É como se fosse um hino que tem 2 estrofes que falam do mesmo tema e o coro no meio, não é? E aquilo que se repete no meio. Então, nós vamos começar pela beleza, pela exaltação, depois nós vamos passar pela humilhação, pela feiura, pelo sofrimento, depois nós vamos encerrar a história com o final da poesia que fala novamente sobre a exaltação do servo. Por isso esse texto é chamado como texto do servo sofredor. Então vamos lá, capítulo 52, versículo 13. Olha como Deus chama a atenção do povo. Vejam o meu servo,
que agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Deus está chamando a atenção de Israel. Perceba aqui, eu preciso dizer uma coisa a você, para você entender bem esse texto. O povo de Israel estava dividido em dois grupos. A turma do norte, o reino do norte, que na época que Isaías escreveu já estava sendo e já havia sido invadido pelos assírios. E o reino do sul, que seria dominado totalmente pela Babilônia. Portanto, o povo estava em petição de miséria e aumentaria assim a sua miséria. Então, quando Deus quer chamar a atenção do povo para o seu servo, para o Messias, para aquele que era a solução da nação de Israel, ele usa a forma do belo, que nós acabamos de falar. Olha o que ele diz: vejam, olhem. Ele está despertando essa possibilidade, não é, de olhar, este sentido da visão. Vejam o meu servo. No versículo 13, ele agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Para alguém que está sofrendo, Deus diz: olha o meu servo, ele será exaltado. Ele dominará sobre todas as coisas. E ele diz: assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, a sua aparência estava tão desfigurada, mas ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. De igual modo, olha a exaltação de novo, ele aspergirá muitas nações, isto é, ele alcançará. Aspergir é jogar água, salpicar assim, não é? Ele aspergirá muitas nações, isto é, ele alcançará muitas nações. Deus está falando para a nação de Israel que o seu propósito, o propósito de Deus não era apenas salvar Israel, mas era alcançar os assírios, era alcançar os babilônios, era para alcançar os gentios através da nação de Israel. E ele diz: o meu servo alcançará muitas nações, reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Deus está dizendo: este meu servo é exaltado, vocês precisam ouvi-lo. O que aconteceu? Israel achou que o profeta Isaías estava falando da nação, que o servo não era uma pessoa, que o servo era a nação. Por isso eles ficaram ensimesmados e, mesmo através do sofrimento, achando que ocupavam diante de Deus uma posição de honra e de glória por si mesmos. Você pode procurar na internet rabinos que dão a este texto exatamente esse significado. O servo de Deus é a nação de Israel. Porque eles não conseguem admitir, eles rejeitam a ideia de que o servo de Deus é o Messias que se tornou encarnado 700 anos depois. Então, quando Deus chama a atenção de Israel, através do profeta Isaías, nesse texto, eles olham para si mesmos e dizem: de fato, nós seremos engrandecidos nas nações. E as pessoas vão ver, apesar do nosso sofrimento, eles vão ver que Deus está do nosso lado e Deus vai nos honrar diante das nações. Enquanto que o Senhor estava dizendo: eis que virá o meu servo, o Messias, Jesus. Deus estava chamando ao arrependimento. Deixa eu dizer uma coisa para nós aqui hoje. É verdade, não é verdade que Deus, quando passamos por provações, dificuldades, quando passamos por sofrimento, Deus se apresenta para nós como esse Deus belo, Emanuel, presente, que está ao lado, que anda junto, que consola. Às vezes Deus usa pessoas para que a gente passe pela dor, pela dificuldade. Ele nos faz ver a sua glória, a sua misericórdia. Ele trata a gente com paciência. Não é assim que Ele trata você e a mim?
Quando nos afastamos dele, ele nos traz para perto, ele, como pai do filho pródigo, recebe de volta, perdoa, ele ama, ele nutre misericórdia. É assim que Deus trata cada um de nós, porque ele quer chamar a atenção para si mesmo, para que o nosso coração se converta a ele. Era isso que Deus estava fazendo com a nação de Israel, permitindo todas aquelas tribulações, mas querendo se mostrar um Deus próximo, e encher o coração daquele povo de esperança. Mas o povo não estava aberto para receber Deus, assim como quando Deus faz esta obra de se mostrar perto da gente, de nos fazer sentir a presença dEle. Quando as coisas ficam boas, o que normalmente as pessoas fazem? Se afastam e deixam o Senhor. E Deus passa a ser aquele pronto-socorro, né? Que na hora do desespero, na hora da ansiedade, a gente se dobra e se quebra e põe o joelho no chão. Mas quando as coisas melhoram, parece que já não nos atrai tanto o belo, porque tem tantas outras coisas belas na vida acontecendo. Parece que aquele amor pelo Senhor se esvai. Mas quando nós estamos na provação, aí então nós queremos olhar para o Senhor, e olhar para Ele, e esperar dEle, e orar a Ele, e orar por Ele, para Ele. Esse é o primeiro momento da nação de Israel. Deus está tendo misericórdia, Deus está anunciando que o servo dele vai vir para livrar, para abençoar, para cuidar. O problema é que às vezes, quando Ele faz isso, nós deixamos de olhar para Ele. Pense na sua vida. Quantas vezes isso já aconteceu? Na provação nós curvamos o joelho. A gente acorda de madrugada. A gente ora, a gente pede oração. Mas depois que passa, as coisas entram no eixo. As coisas se tornam mais fáceis. E aí então nós ficamos distraídos com a vida. Esse é o grande risco. Por isso, a poesia entra no segundo momento, que é apresentar o sofrimento deste servo. E eu quero convidar você agora a ler o primeiro versículo do capítulo 53, que é quando ele começa a descrever a feiura, a degradação, o sofrimento, a destruição deste servo, que entrará nesse processo por amor ao seu povo. Olha o que ele diz. Quem creu? Ele faz duas perguntas para iniciar este tema. Quem creu em nossa mensagem? Qual é a segunda pergunta? Leia aí comigo em voz alta. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu em nossa mensagem? Essa é a primeira pergunta. Isaías está mostrando que há uma declarada rejeição a esta mensagem que ele vai dar. Uma mensagem dura, porque o povo estava esperando um servo, Senhor, um libertador, alguém que iria tirar Israel do norte e do sul das garras dos povos vizinhos. Por isso Isaías faz a pergunta: quem creu? Ou poderíamos dizer, quem vai crer na minha pregação? Veja, irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui. A gente pode rejeitar a pregação por duas razões. O que a gente ouve por aí, na internet, a gente lê nos livros cristãos, evangélicos, a gente ouve nas mensagens por aí, a gente ouve muita coisa, não é verdade? Eu sempre digo que você, provavelmente, se você está na média do membro de uma igreja, você ouve muito mais coisas a respeito da Bíblia fora da igreja do que dentro da igreja. Está muito difícil hoje ensinar a Bíblia para os membros de uma igreja, porque você ouve fora. E você rejeita uma mensagem, ou nós podemos rejeitar uma mensagem por duas razões. Primeira, pelo pregador. Por isso, Isaías fala, quem creu na nossa mensagem? Bom,
Bom, eu posso rejeitar uma mensagem porque eu ouço o pregador, eu digo, esse pregador, ou esse anunciador, ou essa pessoa que está dando testemunho, não tem nada a ver com vida séria com o Senhor. E aí então eu rejeito. Eu faço bem em rejeitar. Porque eu preciso ter juízo. Eu preciso ter juízo e ser juiz, criterioso, ter discernimento. Irmãos, há cristãos, há crentes que estão comendo lixo que advém de uma péssima interpretação da Bíblia. E eu não estou dizendo que a gente detém a sã interpretação da Bíblia. Essa é a nossa tentativa. Mas há muita coisa que é dita. Quando você olha as motivações, a vida do pregador, me parece que esta mensagem deixa de ser digna de ser ouvida. E a gente precisa ter coragem de dizer, eu não posso receber essa mensagem. Porque ela está ligada intimamente à vida do pregador. E quando eu falo pregador, eu não estou falando de quem prega no púlpito, eu estou falando de qualquer pessoa que em qualquer nível anuncia, revela a palavra de Deus. A segunda razão por que uma mensagem pode ser desprezada, rejeitada, é por causa da própria mensagem. Uma interpretação duvidosa, manipuladora, condicionadora da Bíblia para os próprios interesses. Às vezes uma mensagem que agrada muito aos ouvidos, mas que não vem do coração de Deus revelado na Bíblia. Então você pode rejeitar isso. Precisa ter critério. O que Isaías está falando não é isso. Não é nem pelo pregador, porque essa revelação tem vindo de Deus, e não é nem pela mensagem. Ele está dizendo que essa mensagem está sendo rejeitada porque ela fala sobre um tema que o povo não queria ouvir. O problema está no coração de quem ouve. E às vezes, irmãos, a gente rejeita uma mensagem porque o nosso coração está endurecido. A gente não quer ouvir aquilo. Sabe como uma criança que você repreende, você corrige, você diz, você está errado em fazer isso. Eu não aceito você reagindo dessa maneira. Sabe como é isso? E aquela criança não quer ouvir a mensagem, porque ela precisa quebrar o coração. Este era o caso da nação de Israel. Eles não queriam se quebrantar, por isso eles rejeitam. E o profeta diz, quem vai crer na nossa mensagem? Quem vai ter revelação do alto sobre o braço forte do Senhor? Como diz aqui no versículo 1. Então esse servo já começa sendo rejeitado pelos seus. Agora, isso não aconteceu com Jesus? Sim. Ou não aconteceu? Quais foram as pessoas nos dias de Jesus que o rejeitaram? Os seus. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Não é problema do mensageiro, não é problema da mensagem, o problema é o coração de quem ouve a mensagem. E aqui há um endurecimento. Por isso se rejeita. Quantas vezes você ouve a mesma coisa? Você ouve falar sobre santidade, você ouve falar sobre dedicação a Deus, você ouve falar sobre arrependimento, a gente ouve falar sobre liberar perdão, mas o nosso coração endurece, nós não queremos lidar com isso, a gente põe embaixo do tapete essas coisas e não cremos. Mas se perguntarmos, não, eu creio muito em Deus, eu me submeto a Jesus, mas o coração está longe de obedecer e se quebrantar. É isso que está acontecendo com o servo do Senhor. Ninguém quer dar ouvidos. E essa profecia escrita 700 anos antes, fala dessa rejeição de Jesus que há de vir. Veja comigo, eu quero ler mais alguns versículos aqui. Diz como esse servo era fraco nos olhos da sociedade. Olha o que ele diz, a figura que ele usa. Cresceu como um broto tenro. Versículo 2. Um broto fraco. Hoje eu vi uma árvore pertinho de casa ali, com alguns pequenos brotos, ela secou inteirinha, e alguns pequeninos brotos começaram a nascer, mas uma coisa que se você tocar, já cai. Tão novo, tão frágil.
E esse servo é esse broto que pode ser destruído e facilmente eliminado. Veja o que ele diz no versículo 2 ainda: é como uma raiz numa terra seca, não tem profundidade, não está enraizada. Quem vai querer uma raiz assim? Quem quer uma planta com raiz fraca? É esse servo que está sendo descrito. E veja o que diz, continuando no 2, ele não tinha qualquer beleza, majestade que nos atraísse. Ele está dizendo, não há beleza. A gente gosta de olhar para servo bonito, servo poderoso, Deus que resolve as coisas. Essa é a mensagem que é dita por aí, como que desafiando Deus. Se não resolve, não é Deus. Quer dizer, se não faz a coisa do jeito que eu quero, não me atrai. Esse Deus que está sendo consumido por pessoas, ele não tinha qualquer beleza ou majestade. Veja, versículo 2 ainda, que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Irmãos, há situações em que Deus não se manifesta com aquele livrador, libertador. Ele vai permitir que a gente ande no vale, na dificuldade, porque Ele quer tratar coração, Ele quer lidar com profundidade do nosso coração. E a gente quer um Deus que nos atraia, que mostre o seu poder. Ele diz aqui, nada que olhássemos para Ele nos fazia desejá-lo. Versículo 3, foi desprezado, rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em nenhuma estima. Aqui no versículo 4, ele começa a falar sobre o que esse servo faz pelo seu povo. Leia comigo, por favor, em voz alta o versículo 4. Você pode ler comigo? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Veja como o profeta está falando de um servo que está se degradando. Ele era poderoso, bonito, atraente, mas agora ele vai sendo desprezado na sua mensagem. Ninguém quer ouvi-lo, ninguém o acha atraente, ninguém quer olhar, nada nos faz interessar por ele. É como a degradação, por exemplo, de um alimento. Sabe aquele alimento que você esquece, uma banana, uma fruta, fora da geladeira, e ele se deteriora, se degrada, e só serve para ser jogado fora? Sabe aquele solo lá do sítio que, por causa da chuva, vai se erodindo, vai tendo erosão e fica imprestável? O profeta está falando sobre um servo que chega um momento que ninguém mais quer ouvir falar sobre ele, porque ele é fraco. E no versículo 5, ele começa a descrever, o versículo 4, que ele foi tomado em dor por causa da nossa transgressão, do nosso sofrimento. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. O profeta vai falar sobre uma das áreas da teologia mais importantes, e deixa eu destacar isso para você, sobre a expiação que Cristo faz por nós. Expiar significa lidar com a culpa, tratar de um erro de forma justa. E o que o texto está dizendo no versículo 4 é que este servo toma sobre si as nossas enfermidades e sobre si ele leva as nossas doenças. Veja, alguém pode pensar que Deus aqui está falando sobre enfermidade física. Então, Jesus tomou o câncer, Jesus tomou a dor de garganta, Jesus tomou a dor de cabeça. Não é isso, irmãos, isso é muito simplista, é muito raso. Por isso algumas pessoas, tomando de forma inadequada a Bíblia, diz que toda cura vai acontecer pelo poder do nome de Jesus, porque Ele levou sobre a cruz
as nossas doenças. Isso é uma interpretação rasa, superficial. O que o texto está dizendo é que Cristo expiou de forma vicária o nosso pecado. O que significa isso? A palavra vicária ou vigário, é a mesma raiz, que é o seguinte: por substituição. Então, expiação vicária significa que Cristo nos substituiu ao morrer na cruz. E Ele pega o nosso pecado, toma sobre si e vai para a cruz e expia, e elimina, e limpa a culpa que estava sobre nós. A enfermidade, a degradação, a morte que estava sobre nós. Deixa eu perguntar para você se você sabe qual a frase que Jesus falou na cruz. E Ele disse assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso está escrito na Bíblia, não é porque eu sei a língua, não. Está lá na Bíblia. Você sabe o que significa essa frase? Eli é meu Deus, ou Deus meu. Deus meu, por que me desamparaste? O que significa isso? Alguém já disse assim, que se Jesus não tivesse morrido na cruz, nós iríamos morrer na cruz. Você não iria morrer na cruz. Nem eu iria morrer na cruz. Porque nós não vivemos num país que tem a pena capital através da cruz. Se você estivesse num estado americano, talvez se você fizesse um erro capital, você iria morrer na cadeira elétrica. O problema não é a morte, porque todos nós vamos morrer. O problema é a separação de Deus. Jesus diz: Eli, Eli, lama sabachthani, ou Deus meu, por que me desamparaste? Porque Ele toma sobre si, Ele nos expia, substituindo-nos na separação de Deus. Uma pessoa sem Cristo, quando morre, ela está definitivamente separada de Deus, e ela vai entrar no céu dizendo: Deus meu, o Senhor me desamparou. É verdade, porque essa pessoa não recebeu a expiação em substituição ou vicária que Cristo faz. Você compreende isso? Se você não entende isso, se alguém não entende isso, não entende porque Jesus morreu na cruz. Ele pensa que é a cruz. Nós cantamos agora há pouco: a cruz tem atrativo sem fim, mas não é a cruz. É a morte substitutiva de Jesus, que foi na cruz, mas poderia ter sido em qualquer outro lugar. Essa cruz foi profetizada 1000 anos antes de Cristo, mas não é a cruz. E as pessoas usam como um símbolo de salvação a cruz. A salvação é Jesus que nos substitui na cruz. Amém, irmãos? Entendem isso? Então é uma expiação. Jesus lida como servo e nos substitui nessa separação de Deus. Por isso a Bíblia diz que Jesus pisou o inferno, porque lá Ele estava separado do Pai. Porque Ele antevê a entrada dele, quando Ele vai pregar aos espíritos que estão mortos no inferno. Lugar este habitado até hoje. Haverá um dia que o inferno será lançado no lago de fogo, no julgamento final. E Jesus está separado do Pai, dessa comunhão que Ele tem na eternidade. É isso que nos atrai em Jesus, porque Ele nos substitui neste peso que o pecado faz. Por isso a Bíblia diz que nós nascemos mortos e morreremos mortos. Parece uma contradição, não é? Nascemos mortos, sem comunhão com Cristo. E morreremos mortos, porque iremos para o inferno se não confessarmos Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. Você já fez isso? Eu não sei se você já fez.
Mas o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que passamos a ser filhos de Deus. E aí então temos comunhão. E não mais, nunca mais, e não precisaremos mais orar como Jesus orou, porque Ele nos substituiu. Quando Ele disse, o Senhor me desamparou. Você e eu nunca seremos desamparados. Você pode morrer da forma mais trágica, da forma mais suave. Você pode morrer dormindo. Mas você entrará na eternidade no momento que você fechar os seus olhos. Amém? Porque Ele nos substituiu, Ele toma as nossas enfermidades, a nossa podridão, o nosso pecado. É certo que o Senhor nos cura de enfermidades. Eu não estou dizendo aqui que Jesus não cura de enfermidades. Nós somos testemunhas disso. Mas é muito mais do que uma enfermidade que pode ser tratada muitas vezes, e graças a Deus pela medicina. Versículo 5 diz, Ele foi traspassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Veja como é em substituição que o Senhor faz isso. Todos nós, versículo 6, tal qual ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O pastor Rodrigo pregou sobre a ovelha, que ela precisa do pastor, precisa ser conduzida, porque nós somos aqueles que se desviam do caminho do Senhor. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele nos substituiu na sua morte. Agora Ele usa a figura da ovelha para o servo, não mais para nós, porque Ele diz, nós somos ovelha que se desvia. Agora Ele diz, o servo é como um cordeiro. E Ele usa essa figura daquela ovelha que foi tosquiada quieta. Quem aqui já viu uma ovelha ser tosquiada? Você sabe que tosquiar é cortar com uma navalha, com uma lâmina, toda a lã. E em determinada época do ano, o dono da ovelha vai lá e tosquia e deixa a ovelha completamente sem lã, peladinha. E nós fazemos as nossas blusas, não é isso? Quem já viu tosqueamento de ovelha aqui? Levante a mão. Algumas pessoas. É um verdadeiro show. Eu vi uma vez uma competição de tosqueadores, com aquelas máquinas. Em poucos segundos, eles pegavam a ovelha, viravam de um lado, viravam do outro. Em poucos segundos, tiravam toda a lã. Mas sabe uma coisa? Muito diferente se fosse um leitãozinho, quieto. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma ovelha ser morta, para ser assada depois. Eu já fiz isso. Não só vi, mas já fiz isso. E há um silêncio nesse animal. Por isso o texto diz aqui, que ele foi como ovelha para os seus tosquiadores, para aqueles que iriam tirar a vida dele. Foi assim que Jesus foi para a cruz. Jesus, em momento algum, na história dos 4 evangelhos, e na história de Flávio Joséfo, um historiador do primeiro século judeu, em momento algum há uma queixa, um grito, uma apelação de Jesus. Aliás, no versículo 10, ou versículo 8 diz, com julgamento opressivo ele foi levado. Eu tenho vários advogados aqui na nossa congregação. Estão me ouvindo agora. Estude a vida do o fato do julgamento de Jesus. Jesus não teve advogado de defesa, só teve acusação. E ele se entrega e foi condenado, diz Isaías, 700 anos antes, com um julgamento opressivo. Se há alguma coisa que irrita, que nos deixa nervosos, que nos deixa exasperados, é a injustiça, não é? Você não fica irritado quando vê uma injustiça? Quando vê a justiça falhando? Quando vê que algo que notoriamente é abuso, não sendo punido com a força da lei? Pois Jesus assume esta posição de estar sendo tratado de forma iníqua, injusta, opressiva, e ele foi levado para a morte. Versículo 9, dá 2
elementos interessantes da morte de Jesus. Veja, eu estava pensando essa semana, como é que um judeu pode dizer que isso se refere ao povo de Israel? Olha o que diz no versículo 9, se não é sobre Jesus. Olha que interessante. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios. Está falando de uma pessoa que vai ser enterrada. E você sabe que Jesus não só morreu fora dos muros de Jerusalém, como ladrão que foi considerado, mas ele também foi sepultado fora dos muros de Jerusalém, como ímpio, porque não merecia estar nos cemitérios dos, entre aspas, justos. 700 anos antes. E olha o que diz a seguir: e com os ricos esteve na sua morte. Você sabe o nome do homem que deu o túmulo para Jesus ser enterrado? Um homem rico. Túmulo este que ainda não havia sido usado. José de Arimateia, homem rico. E ele oferece o seu próprio túmulo, a túmulo de sua propriedade, para enterrar Jesus. Por isso o profeta diz: entre os ricos esteve na sua morte. Mas no versículo 10, agora nós estamos entrando no final, há uma conjunção adversativa. Como é que começa o versículo 10 na sua Bíblia? Contudo. É assim? No entanto, ele vai mudar o tom agora. Ele vai para o terceiro assunto, que na verdade é a volta do primeiro, exaltação. E ele diz contudo. Quando ele usa essa palavra contudo, isto é, agora ele vai apresentar um tema novo, agora ele vai mudar de marcha, agora a cor fica outra. E ele diz: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Amém, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Olha o que ele diz no versículo 11: depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz, ressurreição de Cristo. Ele verá a luz, sairá do túmulo, ele verá a luz e ficará satisfeito. Ele vai olhar para trás, para a sua própria obra, e ele vai ficar satisfeito, ele vai ficar completamente jubiloso por aquilo que fez. Pelo conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Jesus está sendo anunciado aqui como aquele que vai agir não apenas no meio da nação de Israel, mas perante todas as nações. Versículo 12: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes. Irmão, você sabe que ainda até hoje a Bíblia é o livro mais editado e mais lido em todo o mundo. O nome de Jesus, ainda que muitos países, muitos povos não o conheçam, é o nome mais conhecido de todo o mundo. Não tem dúvidas que a promessa e a profecia de Isaías se cumpre na pessoa de Jesus. Ele dividirá os despojos com os fortes, diz o versículo 12. Porquanto ele derramou a sua vida até a morte, foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ele assume, finalizando o texto, o papel de intercessor. Esses dias eu estava ouvindo um pregador no rádio, passando por uma das rádios, e a frase dita colocava Jesus sim no papel de intercessor, mas que junto com ele havia uma outra pessoa com o mesmo crédito e o mesmo papel de Jesus. O texto termina dizendo: pelos transgressores intercedeu. Isso foi uma paulada, não é? Uma bomba na cabeça da nação de Israel. Os transgressores, vocês são os transgressores. E a partir daí, você vai ver
até o final do livro, até o 66, palavras de esperança, palavras de renovo, palavras de encorajamento. Eu quero convidar você para, ao encerrarmos hoje, olhar um texto que está em Filipenses. Você pode virar a sua Bíblia agora lá para o Novo Testamento. É um outro cântico. Agora escrito pelo apóstolo Paulo. Podemos dizer que este cântico é uma miniatura de Isaías 53. Quando Paulo descreve os degraus da descida de Cristo e depois os degraus da subida, da glorificação de Cristo. Olhe os primeiros degraus. Esse é o cântico do esvaziamento de Cristo. Ele diz no capítulo 2 de Filipenses, versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Cristo Jesus? Ele começa a listar agora. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Veja como começa o texto, que eu acabo de ler. Embora sendo Deus, morre na cruz. E agora ele volta a falar deste mesmo Jesus no caminho inverso, o caminho da glorificação. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O texto começa no relacionamento de Cristo com o Pai e termina agora no mesmo relacionamento com o Pai. Uma pergunta para você, para nós. Isso é suficiente para nos entregarmos totalmente ao Senhor Jesus, para amarmos ao Senhor Jesus e para dizermos para nós mesmos, não há outra razão na minha vida que não seja amar Jesus? Se isso que a palavra nos revela sobre Cristo não mover o meu e o seu coração para Ele, o que vai mover? Se isso não tocar o seu coração e você dizer para você mesmo, a razão da minha vida tem que ser e vai ser agradar o meu Senhor, o que vai mexer com você? O que mais pode atrair a nossa atenção, amados irmãos e irmãs? Se isso não nos sensibilizar e não nos tornar obedientes ao Senhor, o que mais vai poder fazer isso? Se isso não mexer com a sua vida como marido, como esposa, como filho, o que pode mexer? Que tipo mais de conscientização, de consciência precisamos ter? Se isso não for suficiente, o que será? Se isso não for suficiente para você lidar com as mazelas, com pecados, com hábitos, com comportamento, com ira, com amargura, com gritaria, o que pode fazer mudar a nossa vida? O anúncio profético visa mudar as pessoas, transformar as pessoas. Por isso a gente senta aqui, vocês estão bondosamente, estão aí me ouvindo, recebendo a palavra, porque o anúncio profético é para transformar o que houve, e mexer com o coração, e trazer tomadas de posição, e dizer, Senhor, eu quero submeter a minha vida
a esse servo, porque ele é digno, porque ele não ficou sendo servo sofredor, ele recebeu o maior título de honra e de glória, para que todo joelho se dobre perante ele. O meu convite a você hoje é chegar perante esse servo, e essa tem sido a minha oração desde que nós fizemos as divisões para essas pregações. Eu disse: Senhor, eu quero deixar bem claro que eu tenho um Senhor que foi servo, mas se tornou Senhor da minha vida. E agora eu quero ser servo. Não tem coisa melhor para uma esposa de ser casado com um servo. Não dela, mas do Senhor. Não tem coisa melhor do que um marido ter uma esposa que é serva do Deus Altíssimo. E as atitudes, as falas, a maneira de ser, de agir, são dirigidas para agradar esse Senhor. Não tem coisa melhor para um pai, não é, pai? Você está comigo aqui? Do que ter filhos que são servos de Deus. Os avós. Não tem coisa melhor do que ter uma igreja cheia de gente que se diz: eu quero ser servo do Senhor. Servo, só isso. Porque Ele se fez servo e lidou com a minha vida. E agora é a minha vez de me tornar servo dele. Mas a gente está sempre sendo tentado a nos tornarmos Senhor da nossa vida. E vamos tomando as decisões da nossa vida conforme o nosso coração. E aí vem os abismos, vem os buracos, vem as coisas tão tristes que acontecem. Desde um namoro, de um relacionamento de amizade de um adolescente, até uma vida dos mais adultos, mais velhos. Porque a gente quer tomar o senhorio da nossa vida. Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos orar. Gostaria de convidar você agora a se curvar diante do Senhor. Talvez você tenha até o desejo de se ajoelhar aí no seu banco, fique à vontade. Mas ter um tempo diante do Senhor dizendo: Senhor, não o meu querer, mas o teu, Senhor. Não a minha vontade, Senhor, mas a tua. Não a minha maneira de lidar com a minha casa, minha esposa, meu marido, meus filhos. Não a maneira de eu lidar, de eu viver, de eu conviver com os meus amigos, Senhor, mas a tua maneira. As mudanças que o Senhor quer fazer na minha vida. É só com uma submissão ao Senhor que foi servo, ao servo que se tornou Senhor, é que isso vai acontecer. Irmãos, essa tem sido a minha oração por mim, tem sido a minha oração por cada um de nós aqui, para que o Espírito de Deus nos faça entender que você e eu fomos criados para louvor, para honra, para glória do Senhor. E o que você tem nas mãos, sua profissão, seu trabalho, sua posição, sua honra, seu dinheiro, sua família, é para a honra e glória dele. Se você tem uma namorada, uma esposa, um marido, você tem uma profissão, dinheiro, habilidades, é para a honra dele. E a nós como servos cabe perguntar: Senhor, como é que eu posso usar isso? Como é que eu posso viver para que isso seja de fato honra e glória, louvor, adoração para o Senhor? O que você tem foi dado a você, não para você, mas para Ele mesmo. O que nós temos, irmãos, não é para que seja razão para nossa própria glória e honra, mas para nos quebrantarmos e dizermos: Senhor, tudo é teu, tudo é do Senhor. Somos teimosos, como ovelha que se desgarra, que se afasta, e nós precisamos dizer ao nosso coração: volta para o Senhor, volta para o Senhor. Aí nós vamos experimentar os milagres, as curas,
e vamos ver o Senhor agindo em nossa vida. Ah, Deus, nosso coração é tão tendencioso, Senhor. Ele nos engana tanto. É um coração corrompido, corrupto, que nos faz ser como essa ovelha que deixa o caminho, deixa de ouvir a voz do pastor. Como somos levados, às vezes, por aquilo que é atraente aos nossos olhos, que é bom para os nossos desejos, mas que nos afastam do Senhor. E nós queremos orar nesta noite, dizendo: Senhor, abre os nossos olhos para aquilo que de fato é o Teu plano, o Teu propósito. Nos faça ver, Senhor. Deus, move essa atitude de quebrantamento, de humildade do nosso coração perante o Senhor. Nos faz, ó Deus, desejar conhecer a Tua vontade, conhecer o Teu plano. Senhor, aproxima a nossa vida daqueles que estão tão próximos de nós. Converte o nosso coração aos de dentro da nossa própria casa. Deus, eu oro para que haja essa conversão entre os cônjuges, esse quebrantamento e esse desejo tão profundo e verdadeiro de que o Senhor governe, dirija. Quebranta os corações, Senhor, dos filhos aos seus pais. Une, Senhor, os nossos laços, os nossos relacionamentos. E coloca o Senhor mesmo o desejo de andarmos como Teus servos e servas. Alguém que já entregou seus direitos, seus desejos, e alguém que tem o propósito de Te agradar. Faz isso, Senhor, nos mais jovens aos mais velhos, nos sós, nos solteiros, nos casados. Faz isso, ó Deus, no nosso meio. Opera em nós, Senhor, do primeiro banco aqui no púlpito, até lá no fundo, na galeria. Opera com o Teu Espírito, gera esse convencimento do erro, do pecado. Traz-nos para perto de Ti, Senhor. Nos faz ter esse desejo tão profundo de viver para a Tua glória, para o Teu louvor. Senhor, nós recebemos a palavra profética, que é Jesus. Nós recebemos o Senhor Jesus em nós, na nossa vida. Oh, Senhor. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã. Talvez o Senhor, pelo Espírito Santo, esteja mostrando a você alguma providência, alguma coisa que precisa ser feita, alguma tomada de decisão. Talvez você tenha que sair daqui hoje decidido a fazer algum conserto. Talvez a quebrar alguma coisa, algum hábito, algum comportamento. Você precisa confessar isso, quem sabe lá na sua casa. Você precisa deixar no altar do Senhor esta raiva, esta amargura, essa incredulidade, quem sabe, essa impaciência. Hoje você precisa tomar uma decisão. Faça isso agora e diga: Senhor, eu decido, eu quero tomar todas as providências debaixo da orientação do Teu Espírito Santo. Eu quero confiar minha vida de novo a Ti, Senhor. Esse é o seu caso? Ore isso agora, aí onde você está. O Senhor já resolveu esta mágoa lá na cruz. E Ele não quer que você, que eu, que nós andemos com ela. Ele já perdoou lá na cruz. O Senhor já resolveu na cruz todos os nossos pecados. E Ele quer nos arrancar do domínio destas coisas. Mas precisa haver entrega. Pai, opera isso em nós. Esse coração pronto, desejoso.
Quero convidar você que quer, nessa hora, tomar diante do Senhor uma decisão. Ficar em pé onde você está. Aquilo que o Senhor, pelo Espírito Santo, está falando com você. E você quer dizer: Senhor, eu saio daqui em obediência, em submissão. Faço uma aliança com o Senhor. Se esse é o seu caso, fique em pé onde você está. Nós vamos orar. E já vamos encerrar o nosso culto. Oh Deus, o Senhor nos conhece. E eu quero orar agora por cada pessoa, Senhor, que está respondendo ao convite do Teu Espírito Santo. Convite do Senhor. Deus, que o Senhor ensine o caminho para cada um. Que palavras sejam as Tuas, que as atitudes, as decisões, os atos sejam os Teus. Que a sabedoria do alto venha sobre cada pessoa. Talvez aqueles que nos ouvem pela internet, que também estão tomando esta decisão de submissão, de obediência. Oramos para que haja esse agir do Teu Espírito Santo, o ensino do Teu Espírito Santo. E sejam dias de vitória. Nós proclamamos vitória deste servo vitorioso sobre a vida dos Teus servos e servas aqui, Senhor. Oramos, nos damos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé todos nós e receber a bênção. Amados irmãos, que a graça infinita do Senhor Jesus, que se tornou servo obediente e vitorioso, o amor infinito do nosso Deus e Pai, a comunhão, o poder do Espírito Santo estejam sobre você, sobre a sua casa, sobre todos aqueles que amam ao Senhor e o buscam em toda a terra, hoje, nesta semana e para todo sempre. Amém, amém, amém. Vamos na paz do Senhor Jesus.